Vai começando. Amigos, mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos, em energia, aproveitando a oportunidade do estudo. Hoje, com o departamento de ensino, alguns convidados. A civilização egípcia, que foi um marco na evolução da nossa espécie, e que esses profetas não são necessariamente aquelas pessoas que a gente talvez tivesse imaginado. Eu, pelo menos, sempre imaginei profetas como sendo uma coisa completamente diferente, que somente fazem predições do futuro. E isso, para mim, foi um aprendizado muito grande. Aí eu pergunto a vocês, quem vocês imaginam ser o tipo de pessoa que Jesus aponta como seus profetas? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu adoraria ouvir o que vocês têm em mente. O que vocês imaginam ser o tipo de pessoa que Jesus aponta como seus profetas? Quem gostaria de falar alguma coisa, até questionar para entender melhor. Seres humanos normais que estão entre nós, com missão solidária, e pessoas que às vezes são pessoas simples que estão morando lá na favela, é a pessoa que dá sustento, é algo por aí, não? Sim, exatamente. Nós sabemos que Jesus, ele não confia as suas missões importantes a pessoas que não têm condições de superá-las e de realizá-las, de cumpri-las, não é? Da mesma maneira que ele não nos dá uma cruz que nós não podemos carregar. Ele jamais colocaria nas mãos de um espírito não preparado essa missão de trazer a evolução à humanidade. Não, deixa meu carregador aí. Dani, só um minutinho. Raquel, por gentileza, fecha o seu microfone. Vai. Raquel, oi, por gentileza. Fecha o seu microfone. Obrigada, viu? Então, muito bem colocado, Luz. Não é necessariamente só no sentido humano da coisa, mas é no sentido moral. Então, a gente vai e volta, dá muitos círculos, mas acaba voltando sempre para a questão moral de tudo, né? De tudo que tem a ver com o evangelho. Alguns desses profetas que foram enviados por Jesus foram João Evangelista, Moisés, Maria, Pedro, Paulo, seus apóstolos todos, Allan Kardec, Leon Denis. Quando a gente começa a entender e abrir esse parâmetro, né, esse mundo novo de quem são e quem foram os profetas que estiveram entre nós, nós vemos que nós tivemos muito mais do que talvez nós imaginássemos antes. E quem são esses verdadeiros profetas? Como é que a gente reconhece, então, esses verdadeiros profetas? Eles são espíritos que são realmente ligados ao Cristo e possuem o mais alto grau de virtude cristã, que é eterna. Eles não estão em fase de transição, eles já galgaram essas virtudes cristãs que estão com eles e estarão com eles pela eternidade. Quais são essas virtudes cristãs? Todos nós já sabemos. A caridade, o amor, a indulgência, a bondade. São espíritos que são humildes e são modestos. São aqueles que avançam a humanidade moral e intelectualmente. Eles são extremamente avançados e agem pelo seu caráter sério e puramente moral. Eles nunca se atêm ao mundo material.
Então, são características que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque no próximo slide a gente vai ver algumas dessas pessoas que nós podemos ter como profetas, no sentido de que eles realmente ajudaram a humanidade a evoluir. Uma outra característica que é muito importante dos verdadeiros profetas é que eles são superiores ao meio no qual eles agem. Se eles fossem normais e estivessem no mesmo nível dos que eles estão tentando ajudar, eles não estariam prontos para realizar essa missão. Então, são com certeza espíritos que têm um patamar moral muito mais elevado do meio onde eles atuam, e o resultado, o que a gente pode entender pelo verdadeiro profeta é a sua obra, é o que eles deixam, é o resultado do que eles fazem, é a melhoria das nossas virtudes, é a sua influência moralizadora em todos nós, através da grandeza da sua missão. E Jesus já nos falou, se reconhece a qualidade da árvore pelo fruto. Não adianta só ser bonito, não adianta só ser charmoso, né? Não adianta ter bens materiais, é a qualidade moral que fala mais alto. E aí, nesse próximo slide, volta um, por favor. Um a menos, não? Do outro lado, aí, obrigada. Não, um a menos. Vamos voltar lá nas fotos? Muito obrigada. Vocês, com certeza, vão reconhecer muitas das pessoas que estão aqui nesse slide, que foram pessoas que realmente tiveram uma programação de elevar moralmente a humanidade no tempo em que elas estiveram aqui, ou estão aqui, porque nem todas já desencarnaram. São espíritos perfeitos? Absolutamente não. Mas com certeza muito mais adiantados moralmente do que nós. Então eu vou falar de alguns deles para dar uma noção para a gente do que essas pessoas realizaram aqui enquanto estiveram entre nós. O senhor no meio, na foto preta e branca, é o Martin Luther King Jr. Ele iniciou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos em 1964, combatendo a violência. E para quem conhece a história dos Estados Unidos, infelizmente é uma história extremamente violenta. Eles eram caçados não só pela polícia, mas por moradores, apedrejados. A polícia soltava os cães neles, literalmente. Então, eram pessoas que viviam amedrontadas, né? Os negros viviam amedrontados, e é um problema bastante grande que, infelizmente, influenciou de maneira muito negativa a história desse país, e até hoje nós vivemos a consequência dessas atitudes. Mas todo o propósito de Martin Luther King era fazer um movimento de resistência e que eles pudessem adquirir os direitos que as outras pessoas, as pessoas brancas, tinham, mas de uma maneira pacífica. E eles nunca, todo o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, nunca, o movimento oficial, nunca foi um movimento violento. Infelizmente, em alguns momentos, houveram brigas entre os protestantes pacíficos e a polícia, muito da mesma maneira como a gente ainda vê isso acontecendo hoje em dia, aqui nesse país. Então, com certeza um problema que não se resolveu, mas Martin Luther King foi realmente um marco na história desse país. Ele realmente estava acima, muito acima moralmente dessa sociedade que o discriminava pela cor da sua pele.
E aí nós temos a Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela lutou pela libertação da França no final da Guerra dos 100 Anos e ajudou a França a se libertar da dominação inglesa junto ao... Eu não sei qual é o nome em português, tá? A minha tradução tabajara é Exército do Alívio, é Relief Army. Ela nasceu de uma família bastante pobre e tinha uma mãe extremamente devota, cristã e devota, que a ensinou esses princípios cristãos. Ela era uma pessoa extremamente atrelada a Jesus. Desde pequena, tinha visões mediúnicas, e conversava com vários mentores. Eventualmente, ela foi capturada pelos ingleses e foi entregue ao bispo Pierre Cauchon. E esse bispo, naquele momento, ele tinha um interesse junto aos britânicos, então ele estava agindo politicamente a favor dos britânicos e não dos franceses, apesar de estar na França. Por esse motivo, ele levou adiante as acusações de bruxaria que foram trazidas contra Joana d'Arc, e ela foi queimada viva em 30 de maio de 1431, e ela conseguiu tudo que ela conseguiu fazer nessa breve encarnação dela, aconteceu até os 19 anos de idade. Então, é muito incrível a gente pensar que uma pessoa, uma adolescente, conseguiu realizar o que ela conseguiu, ao mesmo tempo continuando firme na sua fé, sempre rezando com todos do exército que ela comandava. E existe, quem tiver a oportunidade de assistir o documentário sobre a vida dela, é realmente muito fascinante, dá para notar que ela era uma pessoa de extrema fé, e que ela realmente estava aqui numa missão. Eventualmente, a Igreja Católica a canonizou, mas depois de matar, queimar viva, canonizar fácil, né? Mas essa é minha, tá? Essa observação maldosa é minha. A Madre Teresa de Calcutá, ela dedicou a sua vida aos pequeninos, desolados, principalmente na Índia. E em seu documentário, uma das coisas que é muito interessante que ela diz é que ela sempre teve dúvidas da sua fidelidade ao Cristo. De novo, não era um ser perfeito, né? E ela sempre foi assim, briguenta no sentido de realmente lutar pelos que precisavam, né? Então ela foi contra governos, ela foi contra empresas, ela foi contra, sempre teve uma voz muito ativa na sociedade onde ela atuou. E ela conseguiu muitas coisas, e a sua obra continua até hoje, ajudando os pequeninos mais miseráveis da Índia, e em outros países também. Então, observando a sua obra, a gente consegue ver a magnitude da missão que ela teve aqui. E, ao mesmo tempo, sempre se questionando quanto à sua fé em Deus e em Jesus. Vamos falar de Gandhi. Gandhi foi um advogado indiano que comandou o movimento anticolonial, nacionalista, de resistência ao governo britânico, também em ações pacifistas. Em 1947, através das ações dele, em grande parte, a Índia se tornou independente da Grã-Bretanha. E ele foi preso por muitos anos, por estar em conflito com o pensamento da época. Ele foi presidente do Congresso Nacional, que foi o partido dele, por somente um ano. Então, ele nunca esteve, na verdade, numa posição de liderança oficial, mas a liderança dele era moral, no que ele conseguiu cumprir. Movimento que liberou bilhões de pessoas
do imperialismo britânico sem violência. Nelson Mandela. Inclusive, eu gostaria de sugerir a vocês, quem não teve a oportunidade ainda de ler esse livro, do Léo Tolstói, por ele mesmo, está na bibliografia da apresentação, então vocês têm acesso aí, vão ter acesso à informação. Léo Tolstói é um grande amigo de Gandhi na espiritualidade, e ele diz assim: era um dos grandes colaboradores do Cristo que retornava à pátria espiritual, e ele estava falando aqui de quando Gandhi desencarnou. Um dos companheiros da primeira hora, que aceitara a tarefa de pacificar seus irmãos e trabalhar pela terra que amava, em virtude de ter renascido nela algumas vezes. Essa razão pela qual Mohandas Karamchand Gandhi tinha tanta ligação com Jesus de Nazaré, devotando-lhe amor incondicional, apesar de ser hindu. Admirava o Evangelho do Cristo e não entendia por que os cristãos agiam de forma contrária aos sagrados ensinamentos de seu mestre. Esse livro de Leon Tolstói é um livro que a mim me tocou bastante, eu recomendo a leitura para quem tiver interesse. Vamos falar de Nelson Mandela. Nelson Mandela e Gandhi são grandes amigos na pátria espiritual também. Nelson Mandela também foi uma pessoa, outro advogado, acionário, que terminou, através das suas ações, também pacifistas, com o apartheid na África do Sul. Ele se tornou o primeiro presidente negro do país em 1994, depois de ter passado 27 anos aprisionado por traição à sua pátria e pelas suas visões marxistas de sociedade. Ele liderou as negociações entre vários partidos políticos e sempre enfatizou a conciliação racial no país, ao invés da divisão. Quando ele se tornou presidente, houve um grande susto no país, porque as esferas que estavam na liderança do país naquele momento pensavam que ele iria simplesmente revidar, né, era uma ótima oportunidade para ele revidar tudo que tinham feito com ele até então. E ao invés dele revidar o mal que o fizeram, ele convidou muitas dessas pessoas que foram seus algozes ali naquela encarnação a se tornarem parceiros de seu governo e continuou pregando a justiça e a igualdade. Em 1995, então só um ano depois de ele se tornar presidente, a África do Sul teve a Copa do Mundo de Rugby. E o time de rugby era um time apreciado pela sociedade branca, não pela sociedade negra. Os negros estavam contra o time de rugby, mas ele, como presidente, se pôs como torcedor e pediu à sociedade negra que se juntasse em torcer pelo time, que acabou, acho que, ganhando a Copa de Rugby em 95. E esse ato, apesar de parecer pequeno em si, ele foi um ato extremamente simbólico e realmente ele marcou uma virada, uma guinada de mentalidade na sociedade, tanto na sociedade branca quanto na sociedade negra da África do Sul. E foi a partir desse episódio, desse evento esportivo, que houve uma maior comunhão entre brancos e negros na sociedade. Então, uma pessoa que teve toda a oportunidade de revanche, de revide, e optou pelo caminho da paz e do amor e da reconciliação. E nós temos vários outros, né? Abraão,
Papa Francisco, que tem realizado muitas mudanças importantes e dentro da comunidade católica. Francisco Cândido Xavier, o maior médium que o Brasil já teve, deixou centenas de obras sobre o espiritismo. Só não estuda quem não quer, não é? Ele deixou muita informação disponível para nós. Em 69, ele já previa e já falava dessa moratória de 50 anos que o planeta Terra teve, que se pudéssemos não guerrear nesse período de 50 anos, já estaríamos mais perto de um processo de regeneração. E Emmanuel, no livro Ao Plantão de Respostas, diz que até 2057 estaremos já num mundo bem mais próximo do mundo de regeneração. Um outro senhor, que é o último que eu vou falar aqui, é o John Huss. Ele foi teólogo e filósofo, a fotinho, outra foto preta e branca do slide, na República Tcheca. E as reformas que ele fez na igreja deram precedente ao protestantismo. Ele influenciou muitos dos pensadores protestantes, incluindo Wesley, Jerônimo de Praga, Martin Luther, John Calvin, entre outros. Ele foi reitor da Universidade de Praga, e isso na época de 1390 até 1415, quando ele morreu. Ele condenava muitas das práticas da Igreja Católica naquela época, porque nós estávamos no momento da Inquisição, e existiam muitos interesses em conflito com a doutrina que a Igreja Católica tinha naquele momento. Ele foi exilado do país e foi excomungado pela Igreja Católica. E mesmo assim, ele continuou se atendo aos princípios do mestre. Mais tarde, no Conselho de Constância, ele pediu, que era um conselho entre toda a liderança da igreja, ele pediu para que pudesse falar e apresentar a sua ótica de dissensão. Por que que ele não concordava com algumas daquelas práticas da Igreja Católica? E quando ele chegou para fazer a sua apresentação, foi imediatamente preso, passou por torturas horríveis na cadeia e acabou sendo queimado vivo em 1415. Eventualmente, ele reencarnou como o nosso querido Allan Kardec. E para quem teve também a oportunidade de ler o seu livro, eu também coloquei na bibliografia, é um livro cheio de amor. E a mensagem dele, as palavras dele, o sentimento dele sempre foram nada além de amor a Deus, a Jesus e aos seus ensinamentos. É um livro belíssimo, eu realmente recomendo para quem puder, que possa ler um pouco mais sobre a vida dele. Todas essas pessoas que eu estou falando aqui são pessoas que a gente não normalmente viria como profetas, né? São pessoas que atuaram no meio político, nem todas foram religiosas, no sentido como a gente imagina que um profeta seria. E mesmo assim causaram um grande impacto na sociedade, no tempo onde eles viveram, e deixaram seu marco na humanidade, tanto que até hoje nós falamos deles. E essas pequenas gotinhas de informação que eu passei para vocês deles são realmente isso, gotinhas. Nós poderíamos passar dias falando de cada uma dessas pessoas que aqui estiveram, ainda estão, e o trabalho que eles estão realizando. E eu acho que o que eles têm em comum é muito amor.
é muito amor e uma missão de paz, e de realmente demonstrar a nós que existe um caminho melhor nos ensinamentos do Cristo, mesmo que eles mesmos talvez não tenham pensado dessa maneira como eu estou ilustrando agora. Então, vamos nos ater a essa questão dessa fibra moral que eles tiveram, né, que enfrentaram violência, que enfrentaram todos os tipos de dificuldades enquanto aqui estiveram. Não é porque eles vieram com uma missão grandiosa que eles tiveram uma vida fácil, muito pelo contrário. Muito bem, eu acho que isso nos dá uma visão de quem são os verdadeiros profetas e algumas de suas características. Então, vamos virar um pouquinho para o outro lado e entender também quem são os falsos mestres. No próximo slide, São Pedro nos diz: e também houve entre o povo falsos profetas, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. É bastante profundo isso que São Pedro diz, não é? Muitos de nós seguiremos os falsos profetas, que vão nos dar informações erradas sobre o caminho da verdade, e farão de nós o seu negócio. Eu acho que se a gente pensar em relação à nossa realidade, nós vemos que, infelizmente, isso está acontecendo no nosso planeta. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que nós precisamos sempre examinar o que nós lemos e o que nós ouvimos, e que tudo passa pelo crivo da razão e do Evangelho, dos ensinamentos do Evangelho. Então, nós temos que ser bastante pragmáticos quando a gente encontra informação, sabendo que nós temos esses parâmetros que nos ajudam a entender melhor as mensagens que chegam até nós. Como é que a gente usa esse crivo, então? A gente pode entender que os homens que exploram conhecimento a fim de darem prestígio a si mesmos são considerados falsos profetas. Entre os hebreus, entre os judeus mais ortodoxos, existe eu vou colocar mentalidade porque eu não sei qual é a palavra certa, uma mentalidade de celebridade entre os rabinos. Então, quando a gente estuda as seitas mais ortodoxas da religião judia, nós vemos que as pessoas não seguem necessariamente o Torá, mas elas seguem o rabino e a sua interpretação. E esse rabino, ele é uma celebridade dentro daquela comunidade que o segue. Eu não falo isso como crítica, isso é uma questão, é um fato que existe e é o que é. E não é só na religião judia que nós vemos isso. Nós vemos isso em várias outras religiões, né? Que existe essa questão de celebridade atrelada a algumas pessoas que se dizem missionárias do Cristo e profetas do Cristo. Os espíritos também nos dizem, como o Evangelho a gente já leu aqui, que nós devemos julgar as obras desses profetas e não as pessoas. O que é que esses profetas estão deixando para a humanidade? O que é que eles estão realmente realizando e concretizando enquanto eles estão aqui entre nós? Né? Palavras bonitas, muitos de nós podemos falar. Mas o que é que a nossa trilha vai falar de nós? Né? Os espíritos também falam: desconfiai dos que oram em praças públicas, os hipócritas.
os que dizem ter o monopólio da verdade. E, infelizmente, isso é uma coisa que a gente vê bastante hoje em relação a religiões, né? E existe uma polarização muito grande de religião, de doutrinas religiosas hoje em dia. Inclusive, na próxima semana, nós vamos ver que isso também está infiltrado dentro do espiritismo. Oi, Dani. Oi. Nós já estamos 8h52. Como que está a tua sequência aí? 5 minutos? Ok. Ok. Os falsos profetas da erraticidade. O Evangelho nos diz que os mais perigosos dos falsos profetas estão entre os desencarnados. Por quê? Porque são espíritos que têm a vantagem de enxergar os nossos pensamentos, as nossas fraquezas, os nossos desejos mais íntimos, os nossos tendões de Aquiles. Não há máscara que nós possamos usar que irá detê-los. São profetas que muitas vezes, espíritos que muitas vezes se usam de nomes veneráveis para transmitir ideias que são bizarras. Eles fermentam o antagonismo, a divisão, a desunião entre grupos. E eles estão sempre falando de medidas que são utópicas, impraticáveis e ridículas. E eles falam de coisas que qualquer pessoa que estude um pouco daquela teoria pode facilmente desmascarar o que eles estão tentando dizer. Nem sempre esses espíritos, eles são racionais. Então, de novo, cabe a nós passarmos o conteúdo do que nos é trazido pelo crivo da razão e do bom senso. Então, vamos para o próximo slide. E o Evangelho nos diz que nós precisamos repelir os espíritos que se apresentam como conselheiros únicos e exclusivos, que pregam a divisão e o isolamento entre nós, que suas comunicações têm um caráter místico muito estranho, eles prescrevem cerimônias e atos que não fazem parte da doutrina. E falam de práticas que acentuam a superstição. Então, um outro critério que o Evangelho nos diz, que eu achei bastante interessante, é o bom senso das massas. Ele diz que quando existe uma mensagem que precisa ser disseminada no mundo, aparecem várias pessoas em diferentes lugares do mundo que têm a mesma mensagem. E que quando a gente estiver em dúvida, procuremos sempre o conceito que ecoa entre o maior número de pessoas. Deixa eu ver aqui, eu vou diminuir alguma coisinha. A Epístola de São João nos diz: não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado. Quanto aos médiuns, todo esse tema fica ainda mais importante e junto com isso, ressaltar a disciplina e o estudo. Os médiuns, que também são considerados profetas, que se vangloriam em receber certos espíritos nobres, estão com certeza obsediados. É preciso que nós tenhamos uma alta autoridade moral e que toda a comunicação que chega até nós tem que ser ainda também submetida ao crivo da razão e da lógica, sempre. E eu acho que quando a gente estuda esse capítulo do Evangelho, talvez seja a mensagem que o Evangelho mais repete, né? Passemos pelo crivo da razão, pela lógica, pelo bom senso. Estudemos para que nós tenhamos mais ferramentas para conseguir discernir a informação que chega até nós. E aí,
com toda essa informação que a gente viu, vamos fazer um exercício prático rápido. Próximo slide. Gostaria que vocês lessem essa mensagem que foi tirada do Facebook, foi postada por um grupo de estudo mediúnico, e eu gostaria que vocês lessem e me dessem um feedback do que vocês acham dessa mensagem. E eu vou ler para vocês também, para quem, como eu, não consegue ler muito bem sem óculos. Estamos num momento muito grave. A situação de cada um de nós é não poucas vezes desesperadora. Alguns sorrisos e bastante melancolia. Uma expressão de expectativa e logo o camartelo do desencanto. A abundância das moedas e a solidão no âmago do ser. Um amor feito de ternura e a ansiedade que palpita no coração de todos nós. Mas é necessário conceber que o amor é capaz de transformar hastes ressequidas em verdes e ricas expressões de amor e de perfume. É necessário crer. Divaldo Franco. Alguém tem algum feedback em relação a essa mensagem? Posso falar? Claro. Aqui é a Mônica. Eu tô achando um pouco estranho, meio um pouco muito negativo. Eu não sei se essa mensagem, eu acho que ela não é verídica, eu acho que é fake. Obrigada, Mônica. Alguém mais? Oi, Dani. Francisco. Diga lá. Eu concordo com a Mônica. Inclusive, é comum, né, encontrar textos aí atribuídos ao Divaldo Franco com uma carga meio pesada, né? E você consultando, passando realmente pelo crivo do que a gente aprende, pelo crivo do bom senso, do conhecimento, a gente percebe que não é dele. Então, eu acredito que não é dele, é mais um caso assim, tá? Obrigada, Mônica e Francisco. Observações perfeitas, né? Infelizmente, esse tipo de mensagem, ele está em nossas vidas o tempo todo. Ele aparece para nós o tempo todo, né? Cabe a nós entendermos e aprendermos mais, estudarmos para que a gente possa distinguir, porque infelizmente são por essas mensagens confusas e essas frases que não fazem muito sentido que às vezes a gente se atrela a pensamentos menos iluminados e que os irmãos menos evoluídos também se achegam até nós. Então, era um pouquinho do que eu queria falar hoje para vocês. Tem muito mais para a gente aprender sobre isso, e como eu falei, na semana que vem nós vamos daí, então, entrar um pouquinho mais em detalhe sobre esses irmãos que estão aí ainda atuando no mal, mas que um dia ainda serão resgatados. E Lu, se eu tiver ainda mais 1 minuto e meio, eu gostaria de ler o Salmo 72 para terminar a palestra de hoje. Pode fazer e a gente já vai encaminhando como uma prece de encerramento. Muito obrigada. É um salmo belíssimo, que não deixa de ser uma profecia também. E diz assim, Salmo de Salomão, Salmo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e aos outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra.
Nos seus dias florescerá o justo, e a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Seba e Sabá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sebá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome irá se propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra de sua glória. Amém e amém. Gratidão, amiga. Entendo que esse tipo de conteúdo é necessário. Precisamos sair da superficialidade das leituras. Precisamos juntos estudar. Precisamos nos fortalecer, porque nós somos trabalhadores de Jesus. Não somos grandes profetas, mas temos papéis que assumimos antes de reencarnar na nossa caminhada evolutiva, na família, no meio onde a gente vive. Pode parecer pequeno, mas é a somatória do papel de cada um que vai completar esse trabalho amoroso. Existe uma reflexão que Jesus, quando foi buscar os seus apóstolos, a Dani vai explanar mais sobre isso, ele não foi buscar pessoas da elite, pessoas de sabedoria, não, ele foi buscar as pessoas comuns. Mas ele identificou a índole daquele espírito. E é isso que a gente tem que fazer com cada um de nós. Como está a minha fé? Como eu estou praticando dentro do meu espaço? Esses irmãos que ela colocou como exemplos de profetas, talvez quando eles estivessem vivenciando, eles estavam se sentindo como seres humanos comuns como nós. Então, na semana que vem, a gente vai dar continuidade para aprofundar, e aí vocês já vão se preparando para fazer mais perguntas e comentários. Combinado? Certo? Obrigado, Dani. Esse trabalho de pesquisa, cada um tem um perfil. E as pessoas que a gente traz aqui para conversar, vocês já perceberam, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu caminho. Com alguns a gente concorda mais, com outros a gente se encanta, e é aí que a gente vai crescendo. Muito obrigado, Dani. E agora eu vou pedir para a Mara. Mara está aí escutando? Microfone funcionando, Mara? Ok, Mara.
Ela vai fazer a prece para a gente, mas antes lembrando todo mundo que já deve estar com o seu copo de água, a sua lista de vibrações. Mara, fecha um pouquinho o microfone. Está dando interferência. Obrigada. A importância dessa nossa lista de vibrações. Porque quando estamos aqui, mesmo que o nosso pensamento tenha divagado um pouquinho enquanto a pessoa está falando, a equipe espiritual está atuando. Nós somos energia, estamos compartilhando essa energia, tá? Então, é como tarefeiro de Jesus que nós, com a nossa listinha de vibrações, porque já estivemos e podemos estar na lista de vibração de alguém em algum momento, né? Então, ao longo da nossa caminhada evolutiva, já houve espíritos que foram buscar a gente lá embaixo, em situações difíceis. E hoje a gente está aqui, fortalecidos, né? E assim que ela terminar de fazer a vibração, a gente faz o autopasse. Ok, Mara? E assim, agradecendo por todos esses ensinamentos, por todas as reflexões, a nossas propostas, para que possamos crescer espiritualmente e mentalmente. Agradecemos a todos aos nossos amigos e mentores espirituais, a equipe Dr. Anselmo e a todos esses anjos guardiões que tanto nos auxiliam. Agradecemos por esse grupo, por esses ensinamentos e por todas as bênçãos recebidas. Pedimos à nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Maior, que envolva a todos nós, a todo o nosso país e a todo o nosso planeta, em seu manto azul de luz, de paz, de esperança e harmonia. Pedimos que fluidifique as águas e que também abençoe a todos aqueles a quem mentalizarmos, a todos aqueles a quem colocamos em nossas listas e a todo esse planeta tão carente de luz. E com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Gratidão. Gratidão. E com muita serenidade, vamos nos imaginar na sala de passes, elevando as mãos, sentindo a energia entrando pelos nossos dedos, que a equipe amorosa está colocando, gotículas luminosas, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, suavemente descendo as mãos pela frente, harmonizando o nosso frontal entre os olhos, descendo até o laríngeo, limpando a energia da nossa garganta, para que nossas palavras sejam mais harmoniosas, descendo até o cardíaco, no centro do peito, colocando a energia cor-de-rosa, ampliando o amor que é energia e descendo na parte gástrica e no esplênico, toda a nossa parte digestiva, e descendo as mãos até o básico,
soltando os braços, respirando fundo, espreguiçando, porque esse abraço, esse refazimento de energia é uma coisa muito boa. Nós temos muito para dizer obrigado, Pai do Céu, muito mais do que a gente imagina. E temos tudo para sermos pessoas otimistas, felizes, solidárias. E aí, em troca, a gente vai dar um abraço no doutor Anselmo. A Dani não conhece o doutor Anselmo. Ela nunca foi lá na nossa casa quando ela esteve no Brasil. O doutor Anselmo, ele é muito amoroso e todo mundo passa pelo abraço do doutor Anselmo. Eu brinco que nessa hora do abraço ele escaneia o nosso espírito para dar aquele encaminhamento e revigorando nossa energia. Gente, tem um recado especial. Ai, um recado especial. Vamos lá. Ele disse que hoje não quer dar, mas é muito importante. Juízo, hein? Estou na área. Ai, doutor Anselmo sempre colocou muita alegria nas nossas atividades. Mônica, pode falar. Só agradecer um lindo trabalho, o trabalho que a Dani fez, muito lindo, muito rico. Gratidão. Tem segunda etapa semana que vem e é importante a gente trazer informações que às vezes a gente não olha. E prestando atenção nesse trabalho de pesquisa, vocês viram o tamanho do livro que ela deu de sugestão de leitura? Mostra aí, Dani, o Tolstói. O tamanho do livro. É pequenininho. Tem gente Esse não é muito grande, mas a semana que vem eu tenho uma pilha de livros para vocês, muito maiores do que esse. Então vejam que tem gente que gosta de ler, gosta de pesquisar. Então é isso que a gente tem que compartilhar. Tem gente que arregalou os olhos. Meu Deus, eu vou ler isso. Vai chegar um dia, cada um tem seu perfil, tá? Cada um tem seu ritmo. Mas para finalizar, eu acredito que o mais importante é o que ela repetiu várias vezes e que está na doutrina, é o crivo da razão, é a seleção do bom senso. Boa semana a todos, muito obrigado. Beijão, Dani. Tchau, boa semana. O pessoal está colocando aqui no chat os parabéns e o agradecimento pelo trabalho, Dani. Até semana que vem.